Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso assunto de hoje é o game Gears of War. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 29 e 30, que dizem: Disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves dos céus, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Gears of War é uma franquia de sucesso, exclusiva para a plataforma Xbox 360 e Xbox One, produzido pela Epic Games e lançado em 2006, que conta com vários jogos, vários episódios e um anterior aos eventos principais, chamado Gears of War Judgment. Uma versão remasterizada do primeiro título foi feita para o Xbox One em 2015, com o nome de Gears of War Ultimate. De todos os que você talvez tenha jogado, né, que você conheça, o segundo, bom, eu acho que ele é, posso estar sendo bairrista, né, mas acho que ele é excelente. Jogabilidade, enredo. E falando nele, vamos tentar resumir um pouco a história principal, porque ela vai ser a base do nosso devocional de hoje. Não sabemos quando a história se passa, apenas que é um futuro distante em que o planeta, chamado Sera, foi colonizado por um grupo de humanos. Não sabemos se o nosso planeta natal foi destruído e os remanescentes da nossa espécie são os habitantes dessa colônia. A exploração intensiva dos recursos naturais causou um colapso energético no planeta, até que um acidente com uma grande máquina de escavação para encontrar petróleo descobre um novo composto chamado emulsion. A partir das pesquisas da cientista Ellen Cooper, a substância passa a ser usada para fornecer energia abundante e barata para a Sera. Como nem todos os territórios do planeta possuíam reservas do composto, os benefícios dessa descoberta ficaram concentrados nas mãos de poucas nações. Assim, a especulação monetária e o mercado financeiro ficam cada vez mais dependentes do valor agregado do emulsion. Isso derruba o valor de negociação do produto e o seu preço, e por fim, as economias entram em colapso. A crise econômica resulta em ações militares entre as nações desenvolvidas contra as nações em desenvolvimento, em uma guerra que ficou conhecida como Pendulum Wars. Duas coalizões se formam durante os mais de 75 anos de guerra. COG, Coalizão de Governos Ordenados, e UIR, União das Repúblicas Independentes. Destacamentos de elite das forças COG roubam os projetos de uma poderosa arma desenvolvida pela UIR, denominada Hammer of Dawn. Ela consistia em raios disparados por satélites com o poder de devastar cidades inteiras. Essa iminente ameaça de destruição gera um armistício, quando enfim a população do planeta começa a se recuperar do colapso. Algo inusitado acontece. Das profundezas do planeta, milhares de seres reptilianos chamados Locuste invadem a superfície, matando cerca de 90% da população humana em 24 horas.
esse trágico evento ficará conhecido como Emergence Day. Os grupos remanescentes migram para a cidade de Jacinto, o último bastião seguro pelo solo de granito que a protege dos ataques vindos do subterrâneo. Em um ataque desesperado, a coalizão dispara vários satélites com a Hammer of Dawn, na esperança de acabar com a ameaça de uma vez por todas. A história continua a partir da trajetória do sargento Marcus Fênix, que, após permanecer 14 anos preso por deserção, lidera o famoso Esquadrão Delta, executando missões especiais para tentar mudar os rumos dessa guerra. O planeta Serra foi destruído pelo consumo total dos seus recursos naturais e energéticos. Quando surge uma opção, ela serve apenas para aumentar as desigualdades sociais entre as nações que possuem ou não as reservas do composto Imulsion. Ainda bem que o planeta representado em Gears of War é fictício e nada tem a ver com a realidade. Será? No mundo globalizado, todos os fenômenos climáticos são sentidos e vistos em tempo real. Dessa forma, é possível constatar que tudo está interligado e conectado. Pesquisas apontam cenários bastante pessimistas se nada for feito com relação à maneira como interagimos com o meio ambiente. Acompanhamos queimadas e desmatamentos que estão destruindo os últimos rincões de vida selvagem do mundo, aproximando o ser humano de novos micro-organismos e patógenos que até então estavam distantes de nós. O contato com eles resulta em novas doenças e pandemias para as quais não temos imunidade ou resistência. O derretimento das calotas polares acontece pelos efeitos do aquecimento global, fruto da poluição desmedida e desmatamento, aumentando o nível dos oceanos, o que pode causar, no longo prazo, catástrofes em cidades litorâneas, se nada for feito hoje. Exemplos não faltam de que não temos sido bons como humanidade no cuidado com a nossa casa. Diferentemente dos humanos de Gears of War, não temos nenhuma alternativa viável para colonizar outros planetas até o momento. Como cristãos, qual deve ser o nosso posicionamento com relação ao meio ambiente? Vamos pensar em alguns versículos que nos ajudam a entender os princípios de mordomia, que nos ajudam a pensar nisso. 1 Coríntios 4:2 diz: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. E Lucas 16:11 diz: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? No primeiro texto, Paulo está dizendo que o que se requer de encarregados ou mordomos, em algumas traduções, é que eles sejam encontrados fiéis. Os mordomos não têm posses, mas cuidam dos bens do seu chefe ou patrão. Nesse sentido, somos encarregados de Deus para cuidar da sua criação com fidelidade e sabedoria. Os atos de sujeitar e dominar a natureza, como descritos em Gênesis 1:28, não são permissões para destruir ou exaurir os recursos do planeta. No segundo texto, Jesus está falando de dois níveis de riqueza, uma terrena e outra espiritual. Ser digno no cuidado com a primeira é pré-requisito para receber a oportunidade de possuir as verdadeiras riquezas, as espirituais. Como cristãos, devemos ser bons mordomos da criação de Deus. Tudo o que existe pertence a Ele, cabendo a nós, como bons filhos e filhas, cuidarmos bem da nossa casa, que é o planeta Terra. Ele nos foi dado como herança por nosso Pai, para que venhamos a usufruir com sabedoria dessa grande casa que dividimos com bilhões de pessoas, animais, plantas. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.